Olá, olá, Brasil! Voltando. Ah, meu Deus do céu, deixa eu perguntar, como você está, David? Você me responda ao vivo, que eu estou com saudade disso. Fala aí. Olá, Tony Que delícia! Curti. Estou bem, estou feliz com a sua volta. Claro que ele acompanhei nos Estados Unidos. Nos falamos pelo aquele mágico aplicativo que eu não vou falar o nome porque ele não nos patrocina. E tomei uma atitude para 2020. Não falarei mais marcas, nomes, nada que não nos patrocinem. É verdade, inclusive aquela marca que queria patrocinar a gente, eu tenho que responder ela, né? Exatamente, é uma boa ideia para começarmos a ganhar patrocínios. Boa ideia. Mas eu estava nos Estados Unidos, queria pedir desculpas pela última vez aos nossos ouvintes, pelos podcasts diferentes que a gente fez nessas últimas 2 semanas, né? Mas foi legal de uma certa maneira, porque estava lá nas coletivas, o Garoppolo acho que não ficou muito feliz com a minha pergunta do trabalho de pés dele, mas paciência, faz parte. Mas eu vi o vídeo e até achei que ele não Mas reagiu assim. você viu que ele deu uma travadinha? Mas Deu. Tipo, ele deu uma travadinha, tipo, a gente tava esperando. Não. Mas foi bem legal. Eu até cheguei a elogiar ele na pergunta, porque foi algo que ele endereçou na intertemporada já. A gente tem notícia disso no site, inclusive, que ele tava procurando melhorar essa questão, que é um potencial ponto fraco do jogo dele. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Esse é o podcast do profutbol.com.br, em diálogo agora, que nem quando tinha agora em estéreo, agora o podcast é em diálogo. Olha só que maravilha. Depois que eu exercei o meu lado entrevistador com você no último podcast, eu até cheguei a colocar um óculos na cabeça pra ficar tipo Marília Gabriela enquanto fazia as perguntas. Ele é entrevistador, foi treinador, agora é redator. Faz podcasts. Falador. Vamos lá então, gente. Olha, que saudade que eu tava disso aqui também, ó. Quer ver? Ah, não é essa. Opa! Essa aqui é nova, essa aqui é pra piada ruim, ó. Mas é essa aqui, ó. Que delícia, que saudade que eu estava dessa corneta maldita, que não é uma corneta, é um órgão, mas enfim. Davis, vamos lá, não tem pauta, né? A pauta é o Super Bowl 54, e eu separei alguns confrontos, alguns duelos, que eu vou escrever um texto sobre, inclusive. O principal, que foi algo que me perguntaram hoje na live que eu fiz no YouTube, é Mahomes contra a marcação em zona dos 49ers. Eu não acho que isso vai dar muito certo para São Francisco. Ah, eu também acho que não, né? A gente sabe dos números do Mahomes contra a cobertura em zona, como ele sofre mais contra a marcação man-to-man. E, assim, tem um cara que eu até escrevi num texto essa semana, que é o Travis Kelce, que eu chamo ele de Zone Killer. Esse foi o termo que você usou e é bem verdade. Zone Killer, porque ele encontra o soft spot, que a gente chama, o espaço fácil no meio da defesa, ele encontra com muita tranquilidade. Ele é um cara que, no snap, ele tem uma leitura de quarterback. Essa é a verdade. Ele lê a defesa como se ele fosse um quarterback, lendo as coberturas. Então ele já vai decidido a encontrar aquela cobertura e raramente ele erra. Então eu acho que é perigoso. Você vai começar a colocar, desculpa me alongar, mas cover 3 contra uma defesa que são 3 homens cobrindo o fundo do campo, contra uma defesa que tem Tyreek Hill, Mecole Hardman e o Sammy Watkins, é muito perigoso, sabe? Que você começa a colocar 2 homens na mesma zona, 2 homens de muita velocidade, isso vai complicar bastante. Então eu acho que não é uma grande ideia. É a Legion of Zoom. Os 49ers são o segundo time da NFL que mais usam marcação em zona, em 64%. Com isso, tiveram a melhor defesa da NFL em jardas por tentativa cedida de passe, 5.7. Foram 30 sacks, a defesa marcou bem, isso ajudou o pass rush, que já é muito talentoso. Segunda melhor marca da NFL em sacks, na marcação em zona, tá? Só em marcação em zona. O cover 3 que o Davis falou, os 49ers são quartos da NFL em maior utilização. E, na verdade, a menina dos olhos foi o cover 4, que foi segundo o time de São Francisco em maior utilização, 17%. É o quarters, né? Exatamente, o quarters. 3 ou 4 jogadores dividindo o fundo do campo em metade dos snaps, praticamente. Esse quarters é uma cobertura híbrida que se transforma numa mano a mano, dependendo da profundidade que os jogadores tomam. Mas é uma forma segura porque os 49ers não têm jogadores para fazer essa cobertura mano a mano. Essa é uma verdade. Não tem. O Richard Sherman é um grande jogador, mas ele não segue o wide receiver antes do snap. Ele fica no lado dele. A velocidade não é o melhor recurso do Sherman, é a inteligência, é o espelhamento de rota, não a velocidade por si. Então, quando o Tyreek Hill estiver alinhado contra o Sherman, é um perigo. E do outro lado também, porque o lado oposto ao Richard Sherman, de longe, é a maior fragilidade dessa defesa. Exatamente, seja com o Mosley, seja com aquele Witherspoon, né?
E a velocidade é a tônica desse ataque do Kansas City Chiefs. É tudo que o Andy Reid sempre pregou, é um ataque veloz. Tanto que eles foram buscar no draft um Tyreek Hill dos pobres, que é o Mecole Hardman, né? Também porque tinha a expectativa do Hill ser suspenso, né? Suspenso. Eles subiram no draft pelo Mecole Hardman para ter um plano B caso o Hill fosse suspenso. Mas jogadores muito parecidos. E os próprios running backs contribuem no jogo aéreo, como o Damien Williams, que é um cara que às vezes sai numas rotas sim no meio do campo e tal. Então é um time que não tem problemas em atacar em profundidade. É a tônica desse time atacar em profundidade. São Francisco confia muito no quê? Na capacidade do pass rush evitar que eles possam atacar em profundidade. E essa para mim a verdadeira chave para evitar esses ganhos longos. No ano passado, o Mahomes jogou contra os 49ers, foi o jogo que o Garoppolo machucou, inclusive, e embora a defesa não tivesse o Nick Bosa, não tivesse o Dee Ford, ele fez uma boa partida contra a marcação em zona de São Francisco. 2 touchdowns, 239 jardas e 68% de passes completos só contra a marcação em zona. O Travis Kelce, nessa temporada, tem 80% de passes completos recebidos pelo Mahomes em marcação em zona. 80%! E eu vejo muito assim, Curti. Os Chiefs usando o espaço entre o Fred Warner e os safeties de São Francisco naquele buraco, naquela post zone, sabe? Aquele buraco no meio do campo, seja com rota cruzando e obrigando o Fred Warner a vir para o cara da frente, e aí o Travis Kelce passando nas costas, seja com 2 jogadores se cruzando no meio do campo, um em cada direção e obrigando o safety a tomar uma decisão, esse tipo de coisa. Então, assim, tem tudo para ser uma das principais armas. O que o Robert Saleh e o Kyle Shanahan estão preparando diferente, a gente só vai saber no domingo. Mas, com certeza, alguma coisa diferente eles vão ter que fazer, senão eles vão ter muitos problemas. E vamos ver se a velocidade do Tyreek Hill vai ser utilizada. O Sherman, como eu falei, fica só num lado do campo, né? Nessa temporada ele alinhou em 97% dos snaps no lado direito do quarterback e na pós-temporada 92%. Na pós-temporada, o Kirk Cousins e o Aaron Rodgers não tentaram nenhum passe em profundidade no lado direito. Que era o lado do Sherman? Não, teve um pro Davante Adams. Mas em air yards, teve? Sim. Essa dúvida que eu fiquei quando eu achei a informação. Mas mesmo assim, se foi um, foi muito. Foi um passe longo em que o Sherman veio cobrir na linha de scrimmage. Eu acho que era um mano a mano e o Sherman perdeu pro Davante Adams na velocidade. Mas eu acho, sinceramente, conhecendo o Andy Reid, que ele vai fugir do Richard Sherman, e não só por conta do mérito do Sherman, mas porque o resto da secundária de São Francisco tem seus problemas. Na pós-temporada, como defensor mais perto, o Mosley cedeu 10 de 14, teve uma interceptação, o Williams 9 de 10, o Witherspoon 3 de 3, o Ward 2 de 2 e o Tart 0 de 3. Só o Tart foi realmente bem como o defensive back mais perto da jogada, e isso contra o Pat Mahomes é terrível. É terrível. E o Andy Reid é um cara muito inteligente nesse ponto, né, nessa criação desses matchups favoráveis. E aí quando você tem um quarterback como o Patrick Mahomes, um corpo de recebedores como esse, você tem infinitas possibilidades de criar coisas. O playbook é criativo, é dinâmico, consegue explorar todas as faixas do campo. Então eu acho realmente que a chave para São Francisco é conseguir pressionar o Patrick Mahomes a ponto de que ele não tenha tempo para isso. Porque se ele tiver tempo e eles estiverem nessa formação em zona, eles vão ter vão se complicar bastante. Sobre esse aspecto, algo a mais? Ou a gente vai falar do pass rush ainda de São Francisco, mas da marcação em zona da secundária, algo a mais? Ou podemos mudar a chavinha para Jimmy Garoppolo? Vire a chavinha. Então vamos mudar a chavinha. Estamos com 9 minutos de podcast. E você, David Chiodini, como você está? Sim, nesse janeiro. Como foi o seu mês? Eu estou muito bem, voltei ao meu trabalho normal de convencional, onde eu finjo ser Tony Stark durante o dia, já que você é Bruce Wayne. Então, agora estou todo final de semana indo à La Playa, porque a muvuca na praia já passou. Então eu vou todo final de semana à praia, fico na casa dos meus pais, faço o meu trabalho de lá e volto na segunda de manhã. Mas estou bem, perdi 1 quilo que eu havia ganho nas férias, já voltei a ter só aquela capinha dos 36 anos, que infelizmente acho que não vai me deixar tão cedo. E, no geral, estou muito bem. Hoje irei a um aniversário ainda, tomarei uma cerveja,
Estou feliz, muito feliz. Eu fiquei Nelore nos Estados Unidos, hein? Ah, mas lá é impossível, né, Curti? Não tem como. Cara, não tem como. Não, Nos Estados Unidos há duas opções. Ou você come saudável, ou você come porcaria. Não, Davis, eu tô falando sério, não tem como, cara, não tem um meio termo. Porque, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Não tô nem falando de fast food. Teve um dia que a gente foi num restaurante italiano lá em Santa Clara. Porque a gente não ficou em São Francisco. Isso é uma grande mentira que a televisão inventou no mundo, que os 49ers jogam em São Francisco. Eles não jogam em São Francisco, eles jogam em Santa Clara. Não tinha como a gente ficar num hotel em São Francisco, porque é tipo 1 hora de viagem sem trânsito. Caraca. Sem trânsito dá tipo 1 hora. Da Golden Gate, que é no norte de São Francisco, até o Levi's Stadium dá 1 hora. A gente fez esse trajeto, então também não tô inventando isso não. Não é Google Maps não, eu fiz esse trajeto. Aí a gente foi num restaurante italiano em Santa Clara, que tava no Google como o melhor restaurante italiano da região, da cidade de Santa Clara. Aí eu cheguei lá, peguei o cardápio, cara, não tinha salada no cardápio. Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma salada. Tipo, pelo menos uma salada Caesar, eu tava na expectativa. Isso aí acho que foi no primeiro dia, na verdade, não foi na quinta-feira. Foi no primeiro dia que a gente tava em São Francisco. Porque eu comi, tipo, mais ou menos em Miami, aí eu cheguei em Santa Clara e falei, não, eu vou comer saudável, não quero engordar pelo menos tanto aqui nos comida, Estados Unidos. né? Aí não tem como. Aí eu vou lá pedir um espaguete com molho bolonhesa e almôndegas. E com um pequeno detalhe, todos os restaurantes nos Estados Unidos, a menos que eles falem que não, todos são com refil. Como assim? O macarrão, você vai lá, você Não, pediu não, macarrão, aí tem refil da bebida. Da bebida, é isso? Então, exatamente. Então é impossível você beber um copo só de Coca. Não tem Nossa como. Senhora. Não tem como. Eu, tipo, devo ter bebido, sei lá, velho, uma caixa d'água de Coca-Cola. Não tem como. Tipo, porque ainda. Ainda tem outro ponto. Você não pede pro cara, e aí, brother, enche aqui meu refil. Não, você olha assim, tipo, o copo desapareceu, quando você olha de novo, tá lá o copo cheio. Os caras Então, serviram. não tem como, cara. A batata grande do McDonald's, eu fui só uma vez no Mac, porque eu falei, putz, não vou pros Estados Unidos pra ir no Mac. Mas teve um dia que, cara, não teve como, a gente só tinha um McDonald's perto, tinha trabalhado, sei lá, 13 horas. Falei, bom, vamos ter que ir no McDonald's, né? Era o único lugar aberto. A batata grande do Mac dos Estados Unidos, eu juro que são 2 batatas grandes do Mac do Brasil, cara. Nossa. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê muito comercial, né? Passa durante as transmissões, principalmente quem vê no Game Pass, comercial de comida lá e muito barato, muita promoção, muito barato. É realmente barato ou é só promoção e é ilusório? Não, o Mac é barato. Eu comi um quarteirão duplo, batata grande, Coca refil e um Big Mac, porque no Mac eu sempre como 2 lanches. Por isso que eu sou 880, eu não posso o Mac comer. Também, mas E o deu, Mac sei não lá, dá pra comer um lanche só, né, cara? Deu tipo $15. Nossa, muito barato. E tipo, pensa que você não pode converter, você não pode falar, puta, então os caras foi R$60. recebem em dólar, né? Exatamente, eles recebem em dólar. Então, a realidade, eu até escrevi sobre, eu não sei se eu vou escrever um livro sobre o assunto, se eu vou fazer vídeo, o que eu vou fazer sobre essa viagem, porque teve várias coisas malucas e não é nem tudo que eu posso contar também. Mas, não, é verdade, não dá pra contar tudo. Não, esse aí foi o quê? Agora desembucha. Por que você soltou esse aí? Você teve aventuras do campo da alcova? Não, nenhuma. Tá. Nenhuma. Sou um homem... Depois eu te conto essas coisas aí. Meu coração está no Brasil. Tá. Meu coração está no Brasil. Fique tranquilo que não tem dessa de, é outro DDD, então pode trair. Não existe isso. Não, isso não existe. Outro DDD, você pode trair. Então, vou falar um pouco de groselha, porque, né, tem 40 minutos pra preencher, a gente ainda vai falar sobre os outros assuntos. Mas não, cara, é muito barato. O fast food lá, a questão é que as pessoas comem fast food no Brasil como luxo, muitas vezes, como um programa de final de semana. Nos Estados Unidos é a comida mais barata que tem, mas, tipo, disparado. Esse restaurante italiano que eu falei que eu fui, a gente gastava uns $30, mais ou menos, pra comer um prato italiano, com... o couvert não é cobrado, com refil de refri e sem sobremesa. Caraca. Tem uma questão. Nos Estados Unidos não é 10% que você paga de gorjeta. É 18%. É 18%. Nossa, que facada. Então você tá pagando gorjeta em dólar. Então, tipo, um restaurante legal assim, você paga uns $20 no prato. Só que aí a conta vai acabar saindo uns 30 com a bebida e com a gorjeta. Um restaurante muito da hora, você vai gastar uns $50. Tipo, um restaurante bem da hora. Tipo, bem da hora mesmo. Agora, fast food, você gasta $15, $10. Tipo, não passa muito disso, assim, sabe? Você tem que extrapolar muito pra sair de $15 a conta. Então, é muito mais barato você comer no fast food. Aí, como é mais barato, é mais prático, é mais rápido e é gostoso, os caras vão no fast food a rodo, cara. É impressionante a quantidade de fast food que tem. Tipo, é muito mais que no Brasil.
E por isso que a população americana sofre com uma obesidade que é preocupante até pro governo e tal, já teve Total. campanhas Não, e tal, né? Porque é total. muito. Proporcionalmente, eu vi mais pessoas obesas nos Estados Unidos que eu vejo no Brasil. É, E como eu falei, não tem meio termo. Tipo, aqui no Brasil a gente tem muito meio termo. Tipo, pessoas que estão um pouquinho acima do peso. Eu, por exemplo, estou acima do peso, mas não é nenhum absurdo. Nos Estados Unidos, cara, não, velho. Ou a pessoa é, tipo, muito fit, ou a pessoa tá bem acima do peso. É bem mais raro. Claro que há exceções, mas é bem mais raro encontrar, tipo, pessoas como aqui no Brasil, entendeu? Tipo, é muito louco isso. Sério mesmo, é muito louco. é. Isso do refil com certeza colabora. E o Nossa, fato refrigerante, né, do. cara? Todo lugar é refil. Cara, tem Gatorade no McDonald's, velho. Mas, cara, imagina assim, você tem um filho pequeno, você vai no restaurante com ele e tem refil de refrigerante. Cara, é uma ode pra criança viciar nessa porcaria, entendeu? Tipo, eu Exatamente, falo porque não tem porcaria porque controle. eu falo assim, eu adoro Coca-Cola, mas eu sofro da síndrome da criança pobre. A síndrome da criança pobre, o que que é? A gente primeiro era bem humilde, família mais humilde e tal, quando era pequeno, e antes do Plano Real, para as pessoas entenderem o contexto, era muito caro tomar refrigerante no Brasil. Tá? Eu tinha uns 8 para 9 anos, eu tomava refrigerante no domingo, não era assim, você vai que nem eu, você vai lá, compra uma lata de refri e toma. Era caro. Aí veio o Plano Real, ficou barato. E aí dá-lhe refrigerante, chips e lanche, não sei o que e tal. E aí viciou. Então a criança pobre com o Plano Real, na faixa da minha faixa de idade, 35 para 36 anos, é viciado em Coca-Cola. Mas lá é muito fácil de viciar por causa dessas questões, né? Você vai num restaurante com uma criança e tem refil, fica muito Uhum. fácil. Não, aí todo lugar tem refil. Eu não fui em nenhum lugar comer nos Estados Unidos que não fosse refil de bebida. Tipo, é engraçado que o suco não é refil É, em alguns lugares, mas a Coca-Cola é. Bom, vamos lá, voltar ao foco aqui. Depois na off-season a gente vai ter mais tempo para conversar sobre esses assuntos. Lembrando que esse podcast é trazido a você pelo NFL Game Pass. Fique por dentro de tudo que acontece no mundo da NFL com o NFL Game Pass. Lá você assiste a todos os jogos da temporada ao vivo ou sob demanda, além de ter acesso a bastidores e entrevistas exclusivas, jogos históricos, séries como Hard Knocks, reality show que acompanha uma equipe na pré-temporada da NFL, o NFL Undiscovered, programas diários como Good Morning Football, o NFL Total Access e muito mais. Está esperando o quê? Assine já o NFL Game Pass e entre no jogo e aproveita aí pro Super Bowl que eles estão com promoção, inclusive. Bom, falando em Super Bowl, time Garoppolo. Jimmy Garoppolo vai ter que botar o colho. Você vai me perguntar se ele é bonito também? Que eu não aguento mais as pessoas perguntando Eu ia te perguntar. se ele é bonito pessoalmente. Que inferno. Eu acho que ele deve ser um cara muito É bonito. bonito, tá? É igual na TV. Ele é bonito É, pessoalmente também. Eu só achava que ele mas era maior, assim, tipo, mais largo. Aquelas imagens que tem ele do draft, ele tava maior. Agora ele tá um pouco mais fit, vamos dizer assim. Mas a minha mulher falou que o Jimmy Garoppolo tem cara de bebezão, de não ser um homem de. Como é que eu posso. Que expressão eu posso usar? Ela disse que ele é bonito demais. Homem bonito demais não é muito legal, ela falou. Ele é bonito demais. Ah, É. não, David. Você tá ligado que ela falou isso pra te agradar, né? Pra você não se sentir Tudo mal. bem. Não, mas ela não. Cara, ela namora comigo, ela não pode gostar de homem tão bonito. Entendeu? Então. Eu sou um cara ajeitado, simpático, charmoso, diríamos assim, um Otaviano Você é Costa. charmoso. Vou te dar esse boi, você é É. charmoso. Um Otaviano Costa, talvez, mas tudo bem. Mas Jimmy Garoppolo, eu acho que encanta mais as adolescentes que as mulheres de verdade. O Garópolo. Meu Deus do céu. O Garópolo ele foi dominante na pós-temporada? Não, né? Mas não precisou Não. ser, porque o ataque terrestre dos 49ers foi tão bem que o Shanahan não precisou fazer nenhum ajuste no plano de jogo que foi ordenado para a partida contra Minnesota e contra Green Bay. E se não precisou fazer ajuste, o Shanahan não é idiota. Ele ia continuar correndo com a bola para matar o jogo, gastar cronômetro e cansar a defesa. Sobre o Garoppolo na temporada regular, ele é um oposto do Mahomes num aspecto. Ele joga bem melhor contra a marcação individual do que contra a marcação em zona. Contra a marcação individual são 8,6 jardas por tentativa e 23 touchdowns. Só que contra a marcação em zona tem seus problemas. 4 touchdowns e 7 interceptações nesta temporada. E o rating dele cai bastante. O QBR, aquele rating da ESPN americana que vai de 0 a 100, cai 30 pontos quando ele sai de marcação individual para a marcação em zona. O Daniel Jones e o Kyle Allen são os outros dois piores no quesito e não é bom estar numa lista com esses Não. dois, considerando que um é calouro e o outro é reserva, um quarterback reserva. Agora, isso é problema para o Garoppolo porque a defesa dos Chiefs está jogando cada vez mais em zona, sobretudo nessa pós-temporada. Jogou mais em zona na pós-temporada do que homem a homem. É verdade. E o Garoppolo tem uma estatística de quase 3% dos passes deles terem sido interceptados na temporada.
por que ele sofre tanto contra cobertura em zona e tem vantagem contra a cobertura mano a mano. Contra a cobertura mano a mano, a leitura é mais fácil de quem teve a separação. Ele não precisa escanear o campo todo. Fora outro ponto, é que o ataque dos 49ers é composto de jogadores que ganham muitas jardas após a recepção. Isso é importante para esse ataque. Então ele aprimorou esse ponto de entrega da bola na cobertura mano a mano. Ele tem vários problemas na leitura, quando ele tem que fazer a segunda ou terceira leitura pós-snap. Por exemplo, ele leu a defesa lá, para ele era um cover 2, e aí na hora não era um cover 3, a primeira leitura dele ficou marcada. Quando ele tem que passar para a segunda ou para a terceira, ele se complica. Por isso desse sistema tão corrido ser tão importante, para deixar o Jimmy Garoppolo em menos situações desconfortáveis. Como você falou, o Kyle Shanahan não é burro, muito pelo contrário. Ele sabe que o jogo corrido, tirando a bola da mão do Garoppolo, é menos chance dele ter problemas. Então ele fez isso muito bem contra o Minnesota Vikings e o Green Bay Packers. Agora tem que ver se isso vai funcionar de novo no Super Bowl. Exatamente. Davis, checa o WhatsApp aqui, estou te mandando uma mensagem, porque o computador novo que eu comprei tem 2 entradas USB e não chegou o extensor ainda, então eu tô mandando aqui pelo celular. Sem problema. Aí você vê aí que é um assunto importante pra pauta, que eu não consigo digitar no teclado. Do Júlio, pode deixar isso aí na edição, tá? Samba Lelê, não tem problema, eu gosto de Samba Lelê, e aí o povo vê como a salsicha é feita. Sobre o Garoppolo e sobre essa marcação em zona, ele teve 13 interceptações na temporada regular, a maior marca para um quarterback que chegou ao Super Bowl desde o Peyton Manning em 2015, e se já em uma homenagem ao nosso querido Elisha, que era um problema dele, é a maior marca de um quarterback não chamado Manning desde 2008, isso conta o Eli e o Peyton. Dessas 13, 9 vieram do pocket sem ser pressionado. Ou seja, quando vem blitz ele consegue queimar, né? Ele consegue identificar e queimar. Agora quando ele não é pressionado, que é o que eu falo, passa da primeira, passa da segunda, passa para a terceira, é aquele cover sack, aquela cobertura em que ele começa a entrar em desespero dentro do pocket. Começa a sambar, e aí o trabalho dele de pés, que é aquilo que você falou, estraga, e aí ele toma decisões erradas e lança interceptações por conta de uma base não bem feita, um trabalho de pés não bem feito. Pode ser um problema para os 49ers nesse jogo, é um jogo para mim muito parelho, e uma interceptação, um turnover, pode ser o detalhe da partida. Pode ser o detalhe da partida. Você acha que ritmo de jogo pode ser um problema para o Garoppolo? Porque faz muito tempo que um time não vence o Super Bowl, tendo lançado tão poucos passes nos playoffs. Foram 27 passes. Só, né? 27 passes na pós-temporada. Eu acho que... 27 passes na pós-temporada. Se eles lançarem 25 passes ou menos contra os Chiefs, eles serão, de longe, top 5 com menos tentativas de passes por um time vencendo o Super Bowl numa pós-temporada. A última vez que isso aconteceu, olha essa lista. Essa lista aqui é assustadora, porque os 49ers jogaram na pós-temporada como se eles fossem um time de 1972. É verdade. Os Dolphins venceram o Super Bowl com 32 passes em 73, venceram na temporada invicta com 40 passes a pós-temporada inteira em 72, os Cowboys em 71, os Steelers em 74 e os Packers em 66. Ou seja, os 4 primeiros é de 71 a 74, que era uma época que só corriam com a bola. Exatamente. Não, eu acho que, mas eu acho que o ritmo do Garoppolo não vai diminuir muito, porque chegando nesse ponto da temporada, Curti, eu acho que não tem mais muito como cair o ritmo do jogo. Acredito que os treinos também estejam sendo um pouco mais forçados nas situações de passe, sabendo disso, tá? Para quando precisar, ele esteja pronto. Acho que o problema não é ritmo. Me preocupa mais a capacidade do Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo dos Chiefs, em mascarar coberturas e enganar o Garoppolo, com jogadores dinâmicos como o Terry Matthew, como a pressão vindo com o Frank Clark. Esses caras, eu acho que é aí que tá o principal medo para os 49ers. No lado positivo, para o torcedor de São Francisco que ainda está ouvindo o podcast e não desligou, que ficou pistola, que pode acontecer. No lado positivo, o Jimmy Garoppolo, ele apareceu quando precisou, né? Teve aquelas terceiras descidas contra os Rams, outras terceiras descidas importantes na temporada contra Seattle foi assim. O Garoppolo jogou bem quando os 49ers precisaram dele neste ano. Jogo contra os Cardinals também, os 2 jogos contra a Arizona, a bem da verdade. E eu tenho algumas estatísticas aqui do ESPN Stats Info que demonstram isso. Ele teve 9,1 jardas por tentativa quando o time estava atrás no placar nessa temporada, melhor marca da NFL. Os 49ers tiveram 4-2
nessa temporada, 4 vitórias e 2 derrotas, quando atrás no placar no quarto período, no quarto quarto, nessa temporada. É a única equipe da NFL com campanha positiva em cenários como este. O Garoppolo tem 10.4 jardas por tentativa depois do oponente marcar um field goal ou um touchdown. E a gente viu também que depois de interceptações ele conseguiu se recompor na campanha seguinte, isso até foi mostrado na transmissão da Fox, da NBC no jogo contra os Vikings. Então tem esse lado, o Garoppolo pode não ser um gênio passando a bola, mas a parte mental dele é muito afiada. É um cara muito forte mentalmente, um cara muito preparado para a situação adversa. Você vê ele voltando para o jogo como se nada tivesse acontecido. Isso para mim é uma coisa fundamental no quarterback. Então, assim, eu acho que ele não vai sentir o peso do Super Bowl. Acho que não é com um sec ou com uma interceptação que você vai derrubar o Jimmy Garoppolo do jogo. Acho que se Kansas City acha que por aí, com um pouco vai conseguir, acho que não. Ele é um cara que no momento decisivo é clutch. Provou isso nessa temporada. É a melhor quarterback em campo? Não, não é. Mas é um cara que gosta desses momentos. É um cara que aparece em terceiras descidas. Então vai ter que ser um jogo muito perfeito também nessas situações do Kansas City Chiefs. Não é qualquer coisa que vai derrubar o Garoppolo nessa partida. E a bem da verdade, os outros 31 quarterbacks da NFL não chamados Pat Mahomes não serão o melhor quarterback do campo quando o Pat Mahomes estiver jogando, né? Não. Ele No é o melhor máximo o quarterback da Russell NFL. Wilson você pode discutir, mas Hoje. acho que não. E olha que o Davis é um fãzaço do Aaron Rodgers, hein? Não, mas assim, Pra ele tá falando isso, é porque... eu acho o Mahomes o novo Aaron Rodgers, essa é a verdade. O Aaron Rodgers da nova geração, diríamos assim. O cara, tudo que o Mahomes faz, o Aaron Rodgers fazia de um outro jeito, eu digo em termos de magnitude, em 2011, 12, 13, por aí. Mas o Mahomes traz outros elementos, é um cara que segura menos a bola, é um cara que consegue ganhar mais tempo, lançar mais de fora da base e tal. E claro, as gerações mudam, né? O Aaron Rodgers, óbvio, já tem 36 anos e tal. Para mim ainda é um grande quarterback, ao contrário de que muitos acham, é um grande quarterback. Mas o Mahomes hoje é, para mim, o melhor quarterback da NFL, assim, sem titubear. Eu diria que ele é uma mistura de Dan Marino e Aaron Rodgers. Vou mais Exato. longe. Acho uma perfeita comparação. Acho que é isso. Acho que o Patrick Mahomes é um cara que evolui muito. Porque se a gente pega o Patrick Mahomes do draft para o Patrick Mahomes do primeiro ano titular, aprendeu muita coisa. E se a gente pega o Mahomes do ano passado para o Mahomes desse ano, já existe uma evolução muito grande. Eu acho que eu até comentei com você em off esses dias. Comentou. Um cara lendo melhor o pré-snap, não querendo ser herói, não confiando tanto no braço, sabendo a hora de usar as pernas, sabendo a hora de conduzir seu time, assim, você não vê o Mahomes em nenhum momento assustado nem nada, então já é o segundo ano do Mahomes como titular. É como se ele fosse um segundo anista, essa é a verdade. Claro, o primeiro ano é importante no banco e tal, mas é uma evolução muito grande e tem muita coisa ainda para melhorar. David, sabe uma coisa que eu senti falta essas 2 semanas nos Estados Unidos? Aliás, duas coisas que eu senti falta. Diga pra mim. Uma é comida saudável. A segunda é que o aplicativo do Game Pass é o aplicativo internacional. Então, eu não tive acesso à câmera Auto 22. Ficar sem câmera Auto 22 pra gente é tipo desarmar a gente, porque o Auto 22, só pra quem não entende, rapidinho, curte, é a câmera de cima, que pega todos os jogadores, isso. E aí você tem uma visão completa do campo, da jogada. Por exemplo, o San Francisco 49ers é um time que corre muito com a bola e tem os bloqueios em zona. Cara, a câmera Auto 22 é tudo, porque ela primeiro mostra a imagem de cima, você vê como se desenvolveu, e depois tem aquela imagem de trás, né? Que pega da linha de scrimmage, que você consegue ver o trabalho da linha ofensiva muito bem feito. Então isso aí você só tem no Game Pass, pra gente é muito importante. Até tem um aplicativo americano do Game Pass, mas aí eu não teria conta, né? São 2 aplicativos diferentes, aqui no Brasil é internacional. Então, tipo, fez falta. O ponto bom é que teve muita gente que falou, onde você assistiu o jogo? Qual que foi a diferença de ver o jogo na Press Box? É naqueles como se fossem uns camarotes, só que é bem no topo do estádio, que é onde ficam os jornalistas de mídia escrita, né, e de rádio também e tal, mas sem fazer a transmissão em si. É um ambiente como se fosse um grande escritório, que o pessoal de mídia escrita tá lá. O pessoal do The Ringer, por exemplo, tava lá, outros jornais, The Athletic, enfim. E tanto que o recap da partida, das 2 finais de conferência, eu escrevi da Press Box. Dos 49ers, dos Chiefs eu assisti o jogo da Press Box e escrevi,
e o dos 49ers eu fui escrevendo ao longo do jogo. E é a mesma visão, praticamente. A visão que se tem da Press Box, no topo do estádio, isso no Levi's Stadium e outros estádios também, é a mesma visão que você tem na All-22. Então, cara, pra quem já tem o Game Pass há algum tempo, que é o meu caso, e tá acostumado, foi um treino muito bom, assim, tipo, chegar na hora e eu sabia o que estava acontecendo. Ah, legal. E a primeira coisa que eu bati o olho nessa visão, e por ter visto na All-22 do Game Pass antes, eram os bloqueios em zona dos 49ers que deram muito certo pro Raheem Mostert. Não tô tirando o mérito do Mostert, não. Pelo contrário, mas o que a linha ofensiva de São Francisco fez foi incrível. E é uma coisa que na câmera da TV, na câmera da transmissão, você não consegue ver tão fácil. Tipo, até porque corta, né, pra bola, né? Então. O Blake Martinez foi completamente isolado nesse jogo. Foi, cara, foi vergonhoso, assim, tipo, chegou a ter momentos, assim, que foi da pena, sabe? Simplesmente o Mike Pettine não teve uma resposta pra esse jogo corrido. E aí, já que você tá falando de jogo corrido, já deixa eu te perguntar, você acha que os Chiefs têm bala na agulha pra parar esse jogo corrido? Porque senão o Shanahan, se ele notar que encaixa, ele vai embora, né? Ele engata a quinta marcha, ele já não é mais aquele Kyle Shanahan que tinha vergonha de correr com a bola, como teve no Super Bowl com os Falcons. Então ele vai embora. Você acha que tem bala na agulha pra isso? Eu te respondo de duas maneiras, Davis. Que a defesa terrestre de Kansas City melhorou muito ao longo da temporada. Foi uma defesa terrestre na primeira metade do ano e outra defesa no final do ano. Vide as 69 jardas cedidas para o Derrick Henry e poucas jardas após o contato para o Derrick Henry. Agora a segunda parte da resposta. O que me preocupa? Na temporada regular como um todo, Kansas City cedeu quase 5 jardas por carregada quando houve uma movimentação antes do snap. Essa foi a quarta pior marca da NFL. Dessas 4.9 jardas, 3.5 antes do primeiro contato. Segunda pior marca da NFL. Então, nitidamente, a defesa de Kansas City ficou perdidaça quando teve movimentação antes do snap. O que o Kyle Shanahan ama fazer? Motions. Bicho. Então esse aí é um duelo impressionantemente importante para essa partida. A movimentação antes do snap. E por outro lado, são 2 semanas. Se o Steve Spagnuolo não conseguir ensinar essa defesa a marcar motion em 2 semanas, não é possível. É o ajuste, né? Tem que fazer o ajuste. E assim, são N situações de motion que os 49ers fazem, seja com o wide receiver começando e passando por trás do QB, o tight end movendo de um lado para o outro, o fullback começando como tight end, vindo para a linha, para o backfield, esse tipo de coisa. Então, assim, vai ter que estar todo mundo na mesma página para não ter problemas. A presença do Chris Jones saudável é fundamental, ele parece que está bem recuperado e treinando bem, então não tem maiores problemas. O Frank Clark é um edge que é muito bom selando a lateral, isso contra essas outside zones que o San Francisco 49ers roda são muito importantes, mas eu vejo esse time dos 49ers conseguindo bons ganhos pelo chão. Não sei se a nível de conseguir que esse seja um motor como foi contra os Packers. Acho pouco provável, porque uma performance daquelas é uma performance histórica para mim. Mas eu vejo conseguindo algumas jardas. E uma coisa muito importante, Kansas City não pode perder tackles. Se perder tackles vai se complicar muito, porque o Mostert é muito rápido e aí vai embora. Ele tem uma aceleração impressionante. E não é só com isso que Kansas City precisa se preocupar em termos de coisas que São Francisco faz para confundir a defesa. O play action também é um problema. São Francisco tem 32% de play actions nesta temporada, a maior marca da NFL, superando o Los Angeles Rams, por exemplo, um time que também usa bastante o play action. O Aaron Rodgers e os Packers usaram bastante o play action, mas São Francisco ficou em primeiro lugar. E o Jimmy Garoppolo tem 10.8 jardas por tentativa no play action nessa temporada, sem o play action 7.2. Existe um debate de sexo dos anjos, se o play action dá certo porque você corre bem ou porque você corre muito. Eu e o Davis estamos do lado do você corre muito. Mas para você correr muito, vez ou outra você tem que correr bem, porque aí não faz sentido você ficar correndo uma terceira para 12. É a cereja, né? É a cereja do bolo, né? Mas é necessário correr com a bola, seja como for, é necessário correr com a bola para armar o play action. Então uma coisa depende da outra. Não quero dizer que o play action é secundário, porque não é. Mas tem uma regra de lógica que é o acessório segue o principal. O principal para o play action é o jogo terrestre. Se você derruba o jogo terrestre, você derruba o play action por tabela. E o próprio Kyle Shanahan me respondeu isso na coletiva, né? Que eu perguntei para ele, o Jared Goff fez bastante rollouts, fez bastante play action, foi efetivo na semana 16 contra São Francisco e o Matt LaFleur deve tentar fazer o mesmo com Aaron Rodgers. O primeiro passo da partida foi um rollout, inclusive. Exatamente. Você vê isso acontecendo e existe alguma forma de combater isso? Aí ele falou assim, o LaFleur faz isso, eu faço isso,
o Sean McVay faz isso, mas você tem que parar o jogo terrestre. Se você para o jogo terrestre, aí você não precisa se preocupar tanto com o play action. Então, medida número 1 para Kansas City, a defesa, é parar o play action. E é aí que aparece o Garoppolo. E aí ele vai ter que... É por isso que o Garoppolo precisa aparecer nessa partida. Ele é o ponto fundamental. Ele vai ter que colocar as bolas, os culhões na mesa e ganhar o jogo. Ganhar o jogo, que eu digo em alguns momentos, é converter descidas longas, que ele foi muito bem em terceiras descidas, ser um cara capaz de atacar o campo em profundidade em alguns momentos e fazer com que essa defesa recue, não jogue mais próximo ao box que o comum, porque senão vai estar o Tyrann Mathieu e o outro safety, o Sorensen, mais próximos ao box possível, e assim por diante. Essa vai ser a chave para o Jimmy Garoppolo. Vai ter que encontrar o George Kittle no meio do campo e estabelecer esses passes para o George Kittle no meio do campo. Vão fazer com que esses linebackers também recuem um pouco. Então é importante tudo isso. Isso vai passar muito pela mão do Jimmy Garoppolo. Sim, senhor. Agora, para terminar, não tem como fazer um podcast de Super Bowl sem falar do Nick Bosa, do Dee Ford e do pass rush dos 49ers, né? Sensacional, né? Sensacional e chave para mim nesse jogo, Curti. Por quê? A gente já viu chover no molhado falar como o Mahomes lança fora da base, como ele consegue ganhar lateral e lançar em movimento, esse tipo de coisa. Eu vou resumir e você me diz se concorda ou não. Para mim, esse wide nine, que é o quê? Os dois edges bem abertos que os 49ers usam, é a chave para travar o Mahomes na lateral, e aí ele vir para o meio do pocket e a pressão do Buckner e do Armstead funcionar. Acho que é isso. Eu acho que é isso também. Eu acho que essa deve ser a saída encontrada para o São Francisco. Precisa pressionar o Pat Mahomes. Os 49ers têm 44 sacks vindos de escolhas de primeira rodada, incluindo playoffs, nesta temporada. E Caraca. é a maior marca da história da NFL desde que os sacks viraram uma estatística em 82. Né? Até 82 o sack não era computado. Arik Armstead, Nick Bosa, DeForest Buckner e Dee Ford, todos eles são escolhas de primeira rodada. Alguns não foram, aliás, alguns não. Um deles não foi por São Francisco, foi o Dee Ford, que veio por troca, mas todos eles foram pass rushers escolhidos na primeira rodada. Na pós-temporada, a gente viu o oposto do Robert Saleh de 2018. Não sei se você lembra, mas em 2018 era blitz a todo instante, todo momento. Nessa pós-temporada, os 49ers tiveram blitz a apenas 2 dos 26 recuos de passe dos adversários. É muito pouco. 7.7, a média da NFL é de 27% de blitzes. E eles conseguiram pressionar em terceira descida 8 de 13 recuos de passe com 4. É impressionante. A blitz não precisou nem ser utilizada. Agora, resta saber, vai funcionar contra o Mahomes? Porque o Mahomes sob pressão, ele passa de dando pirueta. Parece por baixo da perna. Então... E aí outra coisa que é importante dessa pressão da linha por ela só. Você deixa os linebackers mais soltos para jogar. Né? Você deixa os linebackers mais soltos para cobrir esse meio do campo, essas rotinhas cruzando o meio do campo, o Mahomes tentando fazer um scramble, sair ele com as pernas e tal. Então o Fred Warner, o Kawan Alexander, o Dre Greenlaw, eles acabam sendo protegidos por essa linha defensiva. Não estou tirando os méritos deles, jogando muito bem todos os três, mas eu digo que eles acabam no sistema sendo protegidos e por isso vão ter um impacto maior. Pode ser uma chave para ajudar a parar o Travis Kelce nesse meio do campo, e pode ser uma chave para conter o Mahomes em algumas situações que ele tente sair do pocket, que ele tente ganhar até com as pernas, que é uma coisa que ele fez bem contra o Tennessee Titans. Então esse trabalho dessa linha defensiva é fundamental. O Arik Armstead é um cara que não está sendo falado. Ele joga muito pelo meio, são 12 sacks na temporada, Curti. 12. É a melhor temporada dele. É a melhor temporada dele. Eu escrevi isso no texto de hoje. 12 sacks mais silenciosa que eu vi nos últimos tempos. Sim. Eu entrevistei ele no vestiário depois da final da NFC, ele tava muito feliz. E ele é grande, hein? Nossa, o cara é gigante. Mas o DeForest Buckner é maior. O Buckner é impressionante. O DeForest Buckner é maior. Ah, é? Pelo menos me aparentou. Não tá com uma fita métrica lá, mas ele pareceu ser maior. Só pra terminar, tem uma estatística aqui do ESPN Stats and Info que é um absurdo. Esse QBR, que é o rating do quarterback, vai de 0 a 100, como se fosse uma nota. Nas últimas 10 temporadas, vamos lá. O primeiro da lista, quem que é? As últimas 10 temporadas? Somadas 10 temporadas, é isso? Não. A carreira do cara nas últimas 10 temporadas. Tipo, não vai ter o Tom Brady de 2007, nem o Peyton Manning de 2004. Aaron Rodgers. Não, ele não está nem no top 5. Não? Quem é, então? Eu tenho aqui a lista. Mahomes com 78.3. Peyton Manning com 72.2. Drew Brees com 71.3. Em quarto lugar, você pode falar, bom,
Pode ser que seja o Tom Brady. Mas se você isolar a lista, você tem o Pat Mahomes pressionado, que é 71.2. Caraca! Pega só o Mahomes pressionado no pocket e transforma, e finge que o Mahomes está jogando todas as jogadas pressionado. Ele teria o 4º melhor rating da NFL de 2009 até agora. Caramba! É porque é a capacidade dele de fazer lançamentos da base, de fazer lançamentos difíceis, esse tipo de coisa. Então é por isso que o Mahomes dos últimos 11... Você pega os 11 jogos que ele foi mais pressionado na carreira dele. Ganhou os 11. Ele ganhou 10. A única derrota é contra os Patriots na final da Conferência Americana em janeiro do ano passado. Lá em Foxborough. Não, foi em Kansas City. Não, foi em Kansas City, desculpa. Tá certo. É a única derrota dos 11 jogos que ele foi mais pressionado. Ele marcou 48 pontos, se não me engano. Foi uma coisa absurda. Não foi? Sim. Foi. Pra terminar, tem uma coisa que a defesa de São Francisco pode fazer contra o Mahomes, que Tennessee viu, que fez. Eu assisti hoje de manhã o condensado não, ao Altitude no Game Pass, que eu vou comentar o jogo no cinema, inclusive para quem quiser, cinelive.com.br para ver os cinemas participantes, Super Bowl no cinema, eu e o Rômulo. Comprem, assistam, telona, etc, vai ser bem divertido. E aí eu vi o Altitude hoje cedo. Tem uma coisa que dá para fazer contra o Pat Mahomes, que Tennessee fez, que talvez deu certo, que é blitz com defensive back. Ele teve 0 de 4 e foi sacado na final da Conferência Americana contra a Tennessee quando os Titans mandaram um defensive back, um cornerback ou um safety pra cima dele. E o Mahomes tem muito hábito de ler pra snap o box. Fora nas laterais ele não tem ainda esse hábito, é uma coisa que ele precisa evoluir. É aquela coisa, vou contar o box, vou ver quantos homens tem, vou olhar se tem alguma ameaça logo na minha lateral, logo no edge, e aí esquece das blitz de corner e safety, e aí elas vêm. E o Dan Pease que era coordenador do Tennessee até semana passada, que se aposentou, um cara especialista em mandar blitz de defensive back. Davis, vamos encerrar então, e para encerrar 2 coisas. Assine o nosso site, profutbol.com.br/assinar, porque no final dessa semana o podcast exclusivo é sobre os prêmios da temporada regular de 2019. MVP, técnico do ano, comeback player of the year, etc. Eu e o Davis vamos fazer esse podcast aí exclusivo de assinantes, profutbol.com.br/assinar. E agora um presente para vocês. Vamos sortear um Game Pass para os nossos ouvintes. Para participar, basta seguir o ProFootball no Twitter, @ProFootballBR. Só isso. Aproveita para me seguir também, @CurtAnthony, e o Davis, @Davis Chiodini. Mas siga o ProFootball no Twitter, que a gente vai postar lá o tweet da promoção no final dessa semana. E aí, retweet, etc. A gente vai fazer aquele Paranauê, mas você precisa estar seguindo o site. Então siga o nosso site em @ProFootballBR e assinem profutbol.com.br/assinar, ok? É isso, Davis. Algo a mais? É isso, cara. Seja bem-vindo de volta. Pô. Palpite. Você quer o palpite? Eu achei que você ia deixar. Chiefs por, sei lá, 6 pontos. Chiefs por 4. Ok. O jogo muito equilibrado. Pode até ser que seja mais que 6, mas assim, aquele que abre na última posse, alguma coisa assim. Beleza, fizemos o seu estrago que podíamos. Obrigado, Davis, pelos votos de boas voltas que eu recebi de você, meu braço direito, junto do Bulho. E vamos que vamos, eu tava com saudade de escrever, saudade desse podcast. Agora é pautorando. Já vamos diria pra cima. Celção. É isso. Vamos lá. Tchau, gente. Beijo. Valeu, um abraço. Tchau.